virtual e as crianças. Quais os riscos? Estou ao lado da Warienka Bucão, ela é psicóloga infantil. Vamos falar sobre esse tema muito atual, que é crianças e o mundo virtual. Muitos problemas no consultório, né, Warienka, por conta dessa imersão das crianças no mundo virtual. Com certeza. E a gente entender que é uma realidade, né, que as crianças estão imersas e não tem como você bater muito de frente com essa realidade. Você precisa fazer uma boa orientação e uma abordagem da criança para que ela entenda os limites, né? E principalmente que nós que trabalhamos com desenvolvimento infantil, a gente estimule muito a questão do brincar e criar situações para as crianças brincarem fora do ambiente virtual. Geralmente, aqueles que têm uma timidez maior, os que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, como os adolescentes com TEA, transtorno do espectro autista, eles gostam muito desse mundo virtual porque é facilitador para eles por conta da relação, que ele não está ali diretamente de frente com aquela pessoa, porque eles têm dificuldade de habilidade social, né? Fazer amizade é mais difícil para eles. Então, o que acontece? Esse mundo virtual abre uma janela para eles terem amigos, né? E o tema principal são os games. Como dosar isso? Por exemplo, uma criança pode ir para as redes sociais com que idade? Qual é a orientação profissional? É importantíssima essa pergunta. Se a gente for pensar na criança lidando diretamente com o equipamento, com as telas, com o estímulo das telas, a gente não pode nem pensar assim, 2 anos de idade. Não pode, até 2 anos de idade não pode. O que é que a gente vê em desenvolvimento infantil? Uma criança na faixa dos seus 7 anos de idade, ela tem aquele desejo maior pelas amizades, em compartilhar os interesses. Então, e é possível, voltando para a seara do consultório, uma criança dessa idade, você consegue conversar com ela para falar sobre os limites, né? Para explicar quais são os perigos. E ela tem vamos dizer, ela pode te compreender. Absorver, nem tanto, porque ela não tem maturidade para isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Nós, profissionais e os pais, monitorar. Como é esse monitoramento? Como é que deve acontecer? Em primeiríssimo lugar, né, aquela questão dos pais mais presentes nas atividades dos filhos, né? E ter um controle sobre o que é que o teu filho está acessando nas redes sociais. Inclusive, existe a possibilidade do acesso guiado, quando os pais vão ter o maior controle, né, sobre o que as crianças estão acessando. Se você pensar nos pequenininhos, nessa faixa etária de 7, 8, 9 anos, eles entram em salas de jogos para compartilhar os jogos, jogarem juntos. E os adolescentes, eles entram nos chats, né, em relação aos bate-papo. E as crianças pequenas, o que é que eu já identifiquei? Elas estarem interagindo com pessoas que elas realmente não sabem quem são. Então, eu chamo os pais para poder checarem isso aí. Tá. Segurança, né? Com certeza. E a outra situação do pré-adolescente, eu já me deparei, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, com situações de risco. Deles terem tido acesso em rede social, começado uma amizade virtual e fornecido o endereço. E foi na sessão de psicologia que o meu paciente falou. Aí existe uma característica importante que eu queria te falar. Quando você tem um paciente seu na adolescência que ele vem conversar com você sobre algo que os pais não sabem, o que é que você tem que orientar? Pelo menos deveria. Até 18 anos, os pais eles estão diretamente envolvidos nesse processo psicoterápico dos filhos. A gente não conta tudo, mas a gente sempre está informando, fazendo sessões devolutivas, mas combinando com o adolescente que vai acontecer um encontro com o pai, com a mãe, para que a gente fale sobre os riscos que ele está correndo. Em relação a outros riscos, além deles se depararem com pessoas que não são bem intencionadas, existe também aqueles que já têm uma tendência a uma introversão, né? Já têm dificuldade de fazer uma amizade, e aí eles vão preferir
esse recurso. E isso só vai contra, né? No primeiro momento, pode ser interessante, mas não para sempre. E para a gente finalizar, como é que deve ser esse acompanhamento profissional? Então, se o pai e a mãe chegam com a criança já com uma queixa desse nível, doutor, eu não consigo que ele estude, eu não consigo que ele brinque com os amigos lá fora. Então, a gente vai partir primeiro para uma avaliação psicológica tradicional, onde a gente faz a consulta com os pais, vai ver todo o histórico da criança e depois a gente faz uma sessão somente com a criança e aí estabelece o que a gente chama plano de tratamento. A criança pode ter algum transtorno do neurodesenvolvimento que até então não foi identificado, que faz com que ela fique mais focada nesse tipo de recurso, mas entendendo que não. A questão do uso das redes sociais e das salas virtuais para game atinge todas as crianças, tanto as atípicas, como essas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, como também as típicas. E vamos trabalhando sessão de orientação com os pais também, né? Pais, muita sabedoria para dar esses limites, né, e evitar maiores problemas. Muito obrigada, querida, pela participação aqui no programa Check-up. Obrigada pela oportunidade e até a próxima, né, Natália?